Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Nesse momento a gente está falando, né, sobre sistemas construtivos, concreto armado, estrutura metálica, madeira. E quem não assistiu o vídeo anterior, eu falei sobre concreto armado. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a estrutura metálica, tá? O aço, tá? O steel frame, né, tão falado hoje em dia, né, que são essas obras que são produzidas, vamos dizer assim, montadas, né, geram algumas economias, né, em termos de desperdício e geram também uma facilidade em termos de rapidez na obra, tá? E essas obras, né, que são feitas através de estrutura metálica, a gente tem que ter uma noção que quanto maior, né, a utilização dessa estrutura, né, o peso, né, vai estar relacionado ao seu preço, ao seu custo desses materiais, tá? Então isso é uma ideia interessante, porque o aço, ele é realmente, né, quando você vai fazer, por exemplo, uma cobertura de estrutura metálica, que é muito comum, né, muitas vezes a gente faz toda a fundação, né, elevando a superestrutura, né, de um sistema de concreto armado mesmo, né, com alvenarias, tal, cerâmicas, e depois então a gente vai fazer uma estrutura, né, de uma cobertura, né? Então essa cobertura, ela é feita, quando é feito muito bem, né, calculado, né, ver exatamente a necessidade, né, nem mais nem menos, a gente vai sempre ter aquela condição de ter um peso, né, ou seja, né, uma quantidade de material mínima suficiente, e isso é que vai gerar o teu custo dessa estrutura, tá? Então é muito interessante. Mas vamos falar sobre vantagens e desvantagens dessa estrutura, tá, metálica. Uma das vantagens muito interessante e que a gente considera muito, principalmente, né, com os projetos arrojados, é a seção mais esbelta, né? Ou seja, às vezes, né, para vencer um grande vão, uma viga de concreto armado, ela vai precisar ter uma altura, né, bastante grande, enquanto já a estrutura metálica, ela de repente, ela não tem a necessidade, né, de ser tão alta, tá? Isso faz também, né, o fato, né, da estrutura metálica também ter essa esbeltez, ela faz também com que, de repente, você tenha uma carga, né, dentro dessa construção menor do que a de concreto armado, né? Então é uma vantagem, por quê? Porque de repente a sua fundação, ela vai ter, né, ela vai ser gerada uma economia no momento da construção da sua fundação, ok? Então é uma vantagem? Sim, é uma grande vantagem das estruturas metálicas, tá? Outra vantagem é que ela é produzida, né, de forma industrial, ou seja, né, ela é feita através de uma mão de obra bastante especializada, que vai gerar muito mais até, né, que um concreto armado feito na obra, né, a parte de confiabilidade, de padronização, tá? Então ela tem, né, uma mão de obra especializada realmente para que seja, né, feita, né, essas estruturas e encaminhada na obra para que ela, né, seja então montada. Então são grandes vantagens da estrutura metálica, tá? E ela é também, muitas vezes, né, isso vai gerar um padrão mais uniforme, né? Então ela vem com as medidas mais exatas, vamos chamar assim, né? Então muitas vezes ela funciona muito bem, né, e é uma vantagem, como uma estrutura aparente. Então, estrutura metálica, muitas vezes, né, ela deixa aparente, ela se torna bonita, se torna interessante, se torna arrojada. Então, são grandes vantagens, tá? Isso também vai facilitar, né, ao contrário, no caso do concreto armado, que é a sua organização do seu canteiro de obra. Ele é um canteiro de obra mais enxuto, porque essas peças já vêm para a tua obra, para simplesmente você montar. Não há necessidade de você ter pedra, areia, cimento, né, toda aquela estocagem, ou mesmo, né, ter aquele trânsito de obra, desperdício, né, mesmo que você compre o concreto já pronto, né, através de um concreto usinado, ok? Então, a estrutura metálica, você pode ter um canteiro mais enxuto, tá? Você também tem algumas vantagens, também em relação ao reaproveitamento. Muitas vezes, né, reformas, mudanças, né, do teu planejamento, pode até ocorrer, né, durante a construção, e aí você não vai perder, né, por exemplo, se você faz um pilar, e aí não vai mais usar esse pilar por motivo de reforma, mudanças, né, do seu planejamento, então esse pilar você perde, né, você vai jogar, né, vai embora, e é um dinheiro perdido. A estrutura metálica já não, né, é um aço ali que você pode reaproveitar, então tem essa grande vantagem também. Como eu já falei, vou repetir, os grandes vãos, né, vãos livres que deixam as nossas obras, né, a nossa arquitetura mais arrojada, também é uma grande vantagem da estrutura metálica. Mas, como todo material, e a gente tem falado, tem também as suas desvantagens, tá? Então, a
vulnerabilidade, ou seja, né, ele tem, por exemplo, uma preocupação muito grande, né, através dos cálculos, a preocupação com ventos, por exemplo, os ventos fortes, tá? Às vezes são peças, né, bastante esbeltas que vão sofrer né, vamos dizer, essa situação em relação a esses problemas, por exemplo, do clima, né? Temperatura, então muito quente, muito frio, existe a retração, né? A movimentação dessa estrutura é bem maior quando ela é de estrutura metálica. É importante dizer também que, por exemplo, ao fogo, né? Ela é desvantagem em relação ao concreto. Então, ao fogo, ela também pode acabar, né, destemperando, né, aquele aço, ou seja, aquele aço acaba perdendo aquela resistência, né, quando ele está no seu estado normal, e isso faz com que a estrutura como um todo tenha e possa ser abalada, ok? Então isso também é uma das desvantagens da estrutura metálica, tá? Outra coisa é que no Brasil, né, como eu já falei, na estrutura metálica, é o contrário da estrutura de concreto armado, né, é o contrário, a estrutura metálica não tem essa cultura, né? Então você vê de repente obras nos Estados Unidos, né, todas lá, prédios altos, torres, né, com vários andares, tudo feito em estrutura metálica, e no Brasil praticamente a gente não vê isso, é tudo com concreto armado. Então nós aqui não temos essa cultura, não temos a mão de obra, né, qualificada. Existe também algumas vezes alguns preconceitos, né? Muitas vezes a gente quer arrojar em alguns projetos e o cliente ele não quer, o cliente ele quer o tradicional com concreto armado, né? Então essa é também uma dificuldade da utilização, né, da estrutura metálica, ok? Outra coisa é que de repente a estrutura metálica ela gera um pouco mais, pode gerar também situações onde há vibrações, né? Onde há ruídos maiores gerados justamente pelo fato da estrutura metálica, né, ela tem uma forma de propagar, né, o som, né, e a vibração de uma forma muito maior do que o concreto armado. Então é uma desvantagem também, né? Há também a preocupação com a corrosão, né? É bem diferente, né? Quando você tem uma estrutura de concreto armado, você tem as suas ferragens, que tem também, né, uma estrutura metálica ali, mas ela é protegida pelo concreto, né? Desde que você faça do jeito que tem que ser feito, ela vai estar sempre protegida. No caso da estrutura metálica, por si só, ela vai estar mais exposta ao ambiente, né? Principalmente quando a gente tem muitas vezes, em determinados locais, tem ambientes que são agressivos, né? Como, por exemplo, maresias, né? Então, no litoral, né? Então, isso tudo é uma desvantagem da estrutura metálica, tá? Além daquilo que a gente já falou, tem que ter uma mão de obra treinada, especializada. Não é qualquer um, né, que vai mexer, que vai desenvolver. É uma mão de obra mais cara, tá? Mas claro que tem as vantagens, né, como a gente falou, na montagem e tal, mas tem a desvantagem que nem sempre você vai encontrar essa mão de obra especializada, ok? Se você gostou, faça o seu joinha. E não deixe de ver as vantagens e desvantagens, né, do concreto armado, que foi no vídeo anterior, e a gente vai falar no vídeo que vem sobre as vantagens e desvantagens da madeira. E até um próximo vídeo!